Então vamos lá resolver o problema de número 16 dessa sequência de exercícios que a gente está fazendo aí para aprender, para fixar essa matéria de solver aplicada em pesquisa operacional e em administração da produção. O problema de número 16 ele foi resolvido manualmente, a modelagem dele matemática na aula de número 2 nesse canal, então se você não viu, volta lá e dá uma olhadinha que vai te ajudar a resolver esse exercício. E aí a gente vai partir do pressuposto que todos esses dados aqui já foram entendidos e eu já sei qual é o problema. Só dando uma revisadinha rápida de qual é o problema, eu tenho três produtos diferentes que vão consumir três matérias-primas diferentes, né, em quantidades também diferentes, e eu quero ter o máximo de lucro possível com essa história. Tá? E eu tenho duas limitações de produção. Eu tenho um limite máximo de produção de gasolina azul e eu tenho uma restrição de gasolina comum que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter é a solução lucro. Essa solução não, a função lucro. Essa função lucro ela vai ter que relacionar a quantidade produzida com a margem de lucro. Então eu vou fazer isso para cada uma das margens de lucro e vou somar todas elas. Então a quantidade de gasolina que eu vender verde multiplicado pelo seu preço, somado com as restantes, vão me dar meu lucro total. Se não entendeu essa fórmula, vá lá na aula 2 que você vai entender direitinho. E se não entendeu como é que eu fiz essa formulação, volte também na aula 3, que lá a aula é mais detalhada. Beleza, agora a gente vem aqui e vê que a gente tem uma quantidade específica de gasolina pura para cada um dos elementos, assim como a octane e o aditivo. Então, para isso, eu preciso criar uma fórmula. E nessa fórmula ela tem que ter a relação dessas quantidades de consumo com as quantidades de produto. Então, como é que está essa fórmula? Olha, a quantidade de gasolina verde consumida, produzida, perdão, vai ser multiplicada pela quantidade que eu gasto em cada litro. Então, se eu gasto 0,22 em cada litro de gasolina verde, se eu fizer 2 litros de gasolina verde, eu vou gastar 0,44 e assim sucessivamente. Isso somado com a quantidade que eu fizer de gasolina azul e a quantidade que eu fizer de gasolina verde. Então, essa aqui é a fórmula matemática. Olha, só uma observação que vocês podem ver que tem um asterisco aqui bloqueando essa célula todas as células B2, B3 e B4 estão bloqueadas. Se você tiver no Excel, para bloquear elas, você aperta F4. E se você não tiver no Calc, é só apertar Shift F4, porque o F4 não funciona nele. Para que você faz isso? Para quando você fizer o arraste dessa célula, você vai pegar essa célula e arrastar, o que vai acontecer? Ela vai arrastar somente as células não bloqueadas e vai manter as células que você não quer, essas células fixas. Então isso é interessante, isso aí é mais um aditivo para quem não tem costume de mexer no Excel. Então eu já tenho a primeira função, né, matemática, e agora eu já tenho a segunda. E eu vou verificar aqui também que eu tenho que fazer mais uma, que é essa restrição da gasolina comum. O problema diz que a gasolina comum ela tem que ser maior do que 16 vezes a gasolina verde, maior ou igual, né? 16 vezes para cima a gasolina verde. Então, como lá no Solver não faz nenhuma formulação matemática, eu já tenho que deixar isso como sendo uma restrição para mim aqui na minha planilha. Beleza? Agora a gente vai lá na ferramenta Solver, né? Se você tiver no Excel, você vai em dados, né? Só relembrando, e você vai, primeira coisa, preencher sua célula objetivo. Qual que é o seu objetivo, gente? Lucro, eu quero ganhar lucro. E eu quero maximizar esse lucro, correto? Então já está certo, maximizar. E as minhas células de variáveis são as quantidades de gasolina que eu vou produzir. Quanto eu vou produzir de cada gasolina. Sendo assim, é o local onde eu estou autorizando ao programa a fazer a troca, né, onde que ele vai mudar o x1, o x2 e o x3, que vai relacionar tanto essa fórmula de maximização, né, a fórmula de lucro, quanto as minhas restrições. A minha primeira restrição, então, vai ser o quê? Olha, o problema é claro nisso, eu tenho um limite de matéria-prima, né? Eu tenho volume disponível. Então, esse volume disponível, ele tem que ser, eu não posso ultrapassá-lo com o meu consumo. Então, logo, a minha restrição vai ser que o meu consumo tem que ser menor ou igual ao meu volume disponível, ao meu estoque. Ah, professor, mas peraí, você selecionou todas as células, você não fez primeiro da gasolina, depois da octana, depois do aditivo?
Não, isso eu fiz antes, nos exercícios anteriores, para vocês aprenderem a fazer. Se eu organizar bem a minha tabela e colocar linha, célula vamos colocar coluna alinhada com coluna, célula alinhada com coluna, olha, a gasolina pura, está aqui o volume disponível, está aqui o consumo, eles estão alinhados. E assim sucessivamente, você não precisa ficar fazendo um por um, você basta arrastar. No meu caso, eu arrastei a linha, né, a linha do consumo e relacionei com a linha do volume disponível, beleza? Só uma curiosidade também. E eu tenho outra restrição, que é a minha célula, que a minha quantidade de gasolina azul, ela tem que ser menor ou igual a 600 mil. Por quê? Opa, peraí, errei aqui, azul, tem que clicar aqui para não errar, 600 mil, pronto. Por que eu tenho que fazer essa jogada? Porque está no problema, não é minha vontade, deve ser uma demanda, que eu tenho uma restrição de demanda, então eu não posso fazer mais que 600 mil. E a última restrição que eu tenho é que essa gasolina comum, ela tem que ser maior ou igual a 16 vezes a gasolina verde, que é essa restrição que eu deixei presetada aqui no litro. Então, fechei, acabei todas as minhas restrições, vou só nas opções, confiro se está tudo certo. Olha, assumir variáveis como inteiros. Tem que colocar isso, gente? Não. Se é litros, litro pode ser 1,5 litro, 1,8 litro, então eu não preciso ser valor inteiro. Isso eu uso para produto. Agora, assumir variáveis como não negativas eu vou deixar marcado, porque na formulação matemática, x1, x2 e x3 tem que ser maior ou igual a zero. Porque não tem como eu produzir negativo, não tem como eu chegar lá e estou produzindo e sumir com o material, nada some, né? Então essa variável nesse problema não pode ser negativa, e pode ser alguma, ok? Então eu dei meu ok e mandei o solver resolver. Achei uma solução, tá vendo? A solução terminou com sucesso e vou manter o meu resultado e eu tenho 2.845.522,39. Essa é a solução do problema. Se vocês quiserem depois explorar e analisar, olha, se eu chegar aqui e mudar essa restrição, se eu aumentar a quantidade de gasolina, vai mudar esses valores? Vai. Olha, o meu gargalo hoje de produção é a gasolina. Se eu tivesse mais gasolina, eu poderia produzir mais. Então, as duas coisas que me impedem de produzir mais ou de aumentar meu lucro, nesse momento, é a gasolina e essa restrição dos 600 mil. Porque pode ser que se eu pudesse produzir mais, esse lucro seria maior, né? A margem de contribuição seria maior, ou não. Então a gente tem que, é interessante depois fazer essa simulação. Legal que isso estando pronto desse jeito, basta mudar os valores aqui. Vamos supor que essa gasolina pura tem uma modificação na especificação técnica. Eu mude as quantidades que eu tenho de cada um dos elementos. Eu posso fazer essas modificações e quando eu fizer essas modificações, basta voltar lá no solver e mandar rodar de novo, que ele vai refazer e o resultado vai estar atualizado. Então é bem tranquilo fazer isso. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda mensagem, posta aqui embaixo, se quiser, aqui no YouTube, que eu estou totalmente disponível para atender vocês. E obrigado pela atenção.